Fazer uma aplicação prática dessas análises a partir da DRE, né? Análise de lucratividade, calculando esses três indicadores de margem, margem bruta, margem operacional e margem líquida. Análise de rentabilidade, dois indicadores para medir a rentabilidade da empresa. E análise de eficiência operacional ou atividade. Com base no balanço patrimonial da Companhia Escolar de Administração e Gerência, que está aqui, né? Então nós temos aqui um ativo 31 de 12 de 2012, 31 de 12 de 2013. Ativo circulante composto de disponibilidade, créditos e estoques, e o não circulante, assim, como está escrito aí. E o passivo, né? Então temos total do ativo, total do passivo, total do patrimônio líquido e assim por diante. E temos o nosso objeto de estudo, que é a demonstração do resultado do exercício da companhia escolar. Então, pessoal, nós vamos primeiro calcular os indicadores de lucratividade. Vamos ver, se a empresa é lucrativa? É lucrativa, professor. Ela teve um resultado positivo de 24 mil. Né? Ela vendeu, a venda dela é 500 mil. Isso é um resultado bom? Sim ou não? Resultado operacional, 130 mil. Né? Resultado operacional, 130. Resultado bruto, 220. Isso é bom ou ruim? Então, para a gente poder falar com mais propriedade se o número é bom ou não, a gente deve calcular o indicador. Então, nós vamos lá no meu Excel, que eu já montei previamente, a seguinte informação. A margem bruta é o total do lucro bruto pelo total das vendas, total da receita de vendas. Vejam que está correto essas informações. Né? A receita bruta é 500 e o lucro bruto, o resultado bruto é 220, está lá. Então, se eu dividir 220 por 500, eu tenho 44% de margem bruta. Então, quase a metade do que o valor que eu vendo, lá, vamos imaginar serviço, prestação de serviço, né? Quase a metade é custo. Na verdade, um pouco mais do que a metade, 64%, porque 44% é o lucro bruto. Nós, buscando lá naquela DRE, a gente identifica que a margem operacional é 130 e que as vendas continuam sendo de 500. Então, a margem operacional dessa empresa é o 130 dividido pelo 500, ou seja, 26%. Pessoal, a Receita Federal considera que prestação de serviço, de maneira geral, o retorno, a margem operacional, lucro presumido, é de 32%. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, uma comparação, a gente diria assim, opa, essa empresa, a Companhia Escolar de Administração e Gerência, ela deveria ter um lucro, idealmente pela Receita Federal, em torno de 30%, 32%. Ela tem de 26%. Então, apesar de ela ter um resultado bom, esse lucro dela, do ponto de vista de margem de lucro, não é lá grandes coisas, tá certo? O lucro líquido seria a mesma coisa, a gente vai dividir o lucro líquido pelo total das vendas. Então, para cada 100 reais que ela vende, o resultado líquido, né, o que sobra para a empresa para pagar dividendos, etc., é em torno de 4,8%. Bom, ok. Então, isso aí. Isso, considerando esses 26, a explicação que o professor fez, você mais ou menos entendeu que lá não é um resultado muito bom, embora seja um resultado bom e seja positivo, né? Olha, eu vou fazer um comentário. A margem presumida, o lucro presumido de um posto de gasolina é de 1,6%. De um comércio, de uma indústria de 8%. Lá, ó, aqui, né, esse número. Então, essa margem aqui é muito relativa, não dá para a gente sair botando o pé aqui dizendo que é ruim, tá? 26% não é um número ruim, né? Mas é um pouco abaixo do que se espera por um prestador de serviço, tá certo? Agora vamos para a rentabilidade.
O que é rentabilidade? Retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido. Para quem está com a pulga atrás da orelha, ROA significa Return on Asset, ou seja, retorno sobre o ativo, ou over asset. E ROI significa Return over ou Return on Equity. Equity é patrimônio líquido, vem do inglês, tá? Então, essa empresa, esses resultados aqui, 24, é o lucro líquido da empresa. E aí, o que eu peguei? 249 mil é o ativo, 109 mil é o patrimônio líquido. Vamos dar uma olhada, só para você relembrar. 249 mil o ativo e patrimônio líquido é 109 mil somando esses dois. Detalhe, eu não peguei as informações de 2012, eu estou pegando 2013. Por quê? Porque a DRE é de 2013, no período de 2013. Eu tenho dois balanços, o anterior e o agora, e o que ocorre durante o período é o período de 2013, que termina no final do ano de 2013. Por isso os dados que eu tenho que pegar do balanço são de 2013, a não ser que eu tenha que fazer alguma média, tá? Então, voltando lá, se eu então dividir o lucro líquido pelo total do ativo, eu vou encontrar 9,6%. Ou seja, a empresa, companhia escolar, ela, se você, para ela funcionar, precisa ter 249 mil reais para ela funcionar, você investe 240 mil reais e o lucro vai representar 9,6% desse investimento. Professor, esse número é bom ou é ruim? Esse número, ele é melhor a gente analisar pelo outro número, porque aí tem uma lógica mais clara, tá? Ele não é ruim não, tá? Mas, analisando o outro número, a gente verifica o seguinte, que os sócios, porque 249 mil é o total do ativo, mas tem dinheiro de terceiros ali. Os sócios só colocaram 109 mil. Os sócios botaram 109 mil e obtiveram um lucro líquido de 24, que vai ser distribuído. Ora, distribuído ou incorporado, mas igual é dinheiro do sócio. 22% num ano de operação, porque a DRE é ao ano, é um excelente resultado, né, pessoal? Porque hoje a Selic está aí 3, 4%, e mesmo na época do Temer, que era uma época que a Selic estava alta, ela estava em 14%. Então 22% é um bom retorno, né? O que você quer investir no banco público, no título público e ganhar 14, ou quer investir numa empresa e ganhar 22, né? Então é um bom retorno, essa empresa está dando um bom retorno, tá? Se a gente pegar o resultado das empresas brasileiras, com média, a gente vai encontrar resultados em torno de 11%, 12%, 15%. Então 22% é um bom retorno, tá bom? E agora vamos para os dois últimos indicadores que medem a eficiência operacional. O primeiro a gente divide o total das vendas, que está lá na DRE, pode ver aqui, ó, as vendas aqui, 500 mil, pelo total do ativo, que está aqui, né? Total do ativo. Então a gente vai chegar à conclusão que o giro do ativo total é de 2,08 2,01 uma vez, ou seja, o ativo está girando 2 vezes por ano. Esse número isoladamente não significa grande coisa. O que eu tenho que verificar é se as empresas concorrentes dessa nossa, elas vendem mais em relação ao investimento. O giro é 3, é 4, quanto maior o giro, mais eficiente a empresa, mais produtiva a empresa. Nesse caso, pessoal, não vai fazer muito sentido a gente calcular o giro de estoque, porque é uma empresa prestadora de serviço. Mas vamos calcular igual. Onde vem esse 250 mil? Isso aí é o custo da mercadoria, do produto que é vendido. Vamos olhar lá. Está lá na DRE, ó. Custos, no caso é uma prestação de serviço, custo de serviço prestado, 250 mil, é aquele valor. Voltando lá então, 250 mil dividido pela estoque médio de produtos, de almoxarifado, de matéria-prima. Vamos lá. O estoque médio é esse cara aqui. Pega o estoque no início de 2013, 20 mil, soma com o final de 2013 e divide por 2. No caso aqui,
não houve variação, então o estoque médio continua 20. Vamos voltar lá, então. O giro de estoque dessa empresa ficou em, já dá para saber, 12,5 vezes por ano. O resultado foi alto, mas esse tipo de empresa não tem problema de gerenciamento de estoque. O estoque provavelmente o que são? Apostilas que ficam guardadas no estoque, material de almoxarifado, canetas, lápis, pincel de projetor, tinta de impressora e assim vai, né? Gira bastante vezes por ano, mas na verdade o que acontece? Considerando o total do consumo, o estoque é muito pequeno, não é expressivo, né? Então, aqui eu consegui fazer uma interpretação da empresa. Do ponto de rentabilidade, a empresa está muito bem, um retorno bem bom. Do ponto de vista de lucratividade, a empresa é lucrativa, tem um resultado razoável, embora o lucro presumido para esse tipo de empresa seja maior que 26%, seja 32%, né? Então o ideal é que essa empresa estivesse lá mais perto desse 30%. E do ponto de vista de eficiência operacional, já dá para ver que o gerenciamento, o giro de estoque indica que isso não é um problema. E o giro total, pessoal, não dá para eu falar. Aí teria que ter empresas para comparar, ou mesmo vários anos da mesma empresa, para eu dizer se a produtividade dessa empresa melhorou ou piorou e como que foi o comportamento dessa oscilação ao longo do tempo. Bom, vocês viram que demonstração de resultado do exercício é um tema extenso. Para você fortalecer o conhecimento, você é obrigado a fazer os exercícios até o final e tirar suas dúvidas com o professor no momento síncrono que nós teremos. E se ainda restar dúvida, ou mesmo se ainda não restar dúvida enquanto você estiver fazendo o exercício, é muito útil pesquisar as informações desse capítulo 6 do livro do José Carlos Marion, tá certo? Então ficamos por aqui.